O Internacional já está em Atibaia, onde se concentra e faz o seu QG para os 2 jogos do Campeonato Brasileiro no Estado Paulista. Para a partida contra o Red Bull Bragantino neste domingo, Mano Menezes já definiu os 11 titulares e David realmente será titular. A lista de relacionados conta mais uma vez com a ausência de Lisiero, que cada vez perde mais espaço no grupo de jogadores. A chegada ao interior paulista teve Mano Menezes, o único integrante da delegação, badalado, e um zagueiro sondado pelo Internacional se aproxima de outro clube do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 4 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, a gente faz um resumo do que de mais importante aconteceu neste sábado do Internacional. Um sábado marcado, claro, por atividade, a definição do time pelo técnico Mano Menezes, mas também a chegada lá em Atibaia, onde o Internacional vai fazer a sua concentração para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu começo falando exatamente sobre o time que está definido. O Mano Menezes, nessa manhã no CT Parque Gigante, em uma atividade fechada para a imprensa, montou o time titular, sem grandes surpresas. O Alexandre Alemão de fato deverá ficar no banco de reservas e o David assume a vaga como titular, pelo menos nessa partida. O time do Inter terá Daniel, Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e René. O meio-campo com Dourado, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e David. Esse é o time titular para encarar o Red Bull Bragantino nesse domingo às 7 horas da noite no estádio Nabia Bichedi. Um jogo que vai dizer muita coisa sobre o que o Inter precisa neste Campeonato Brasileiro. Eu, inclusive, vou falar amanhã sobre as pretensões do Internacional de brigar na parte de cima, o que precisa fazer e o cuidado com a parte de baixo. Porque sim, o Inter tem que abrir o olho lá para o Z4 com a campanha que vem fazendo, precisa pontuar no Estado Paulista nessas partidas. Eu coloco aqui agora a lista de relacionados que o Internacional divulgou assim que desembarcou em Atibaia. Tá aqui a lista sem grandes novidades. São 25 jogadores que viajaram para Atibaia, até porque são 2 jogos, né? Por exemplo, o Pedro Henrique, ele não vai poder ser relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino, ele está suspenso, mas para o jogo contra o Santos ele vira uma opção. O Alexandre Alemão provavelmente não é uma opção para o jogo contra o Bragantino e vira uma opção contra o Santos. Entretanto, 2 ausências, elas chamam a atenção. Uma delas do Caio Vidal, que já tinha ficado de fora da outra relação por um problema gripal. O Inter também teve a confirmação de 2 ausências no ataque. Tá? O Wesley Moraes está fora, apresentou sintomas gripais e de indisposição estomacal, ficou em Porto Alegre. O Matheus Cadorini, ele tem um edema muscular na coxa direita, também está fora da partida. Então o David e o Alemão são as únicas opções para o comando do ataque que o Internacional tem. E aí chama a atenção também a ausência do Lisiero, que mais uma vez fica de fora da lista de relacionados. Ele já havia ficado de fora na partida contra o Atlético Goianiense e fica de fora agora para os 2 jogos, contra a Red Bull Bragantino e contra Santos. É um jogador que vem perdendo muito o seu espaço com o Mano Menezes. Eu já falei aqui, o Mano em determinado momento até tentou colocar no Lisiero a ideia de ser um reserva do Depena. Ele foi titular na partida contra o Cuiabá, não foi muito bem e tá perdendo espaço. Nem banco tá pegando o Lisiero. Algo que a gente tem que observar e tem que ficar de olho de fato. Mas vamos seguir para os outros assuntos aqui do Internacional, porque eu quero falar ainda sobre a chegada do Internacional em Atibaia, tá? O Gustavo Manhago, narrador da Rádio Gaúcha, que acompanhou a chegada da delegação colorada lá no interior paulista, ele relatou que o único integrante da delegação do Inter a ser parado por torcedores para tirar foto foi Mano Menezes. E vocês podem dizer, tá, mas o Inter tá fora de casa, é normal isso. Gente, normalmente os torcedores pedem para tirar foto com todo mundo. Pedem para tirar foto com o Tyson, pedem para tirar foto com o Edenilson. O Inter tem grandes ídolos hoje no elenco, ou ídolos no elenco. E só o Mano é parado. Depois de tudo que aconteceu essa semana, não vou traçar aqui um perfil definitivo do que pode acontecer, e a gente tenta muito entender como que vai funcionar a arquibancada do Beira-Rio,
quando o Inter jogar contra o Flamengo, claro que depende dos dois jogos, contra o Bragantino e Santos, mas quando o Inter jogar contra o Flamengo, como que vai ser a recepção do torcedor no estádio Beira-Rio depois de toda a semana conturbada, com boicote, com discussão dos jogadores nas redes sociais. O Mano Menezes foi o único que parou para tirar foto, e aí eu preciso relatar isso aqui para vocês porque me chamou a atenção. Vamos falar de mercado de transferências agora, tá? Porque o Jorge Nicola trouxe a informação no canal dele de que o Gemerson, zagueiro que se liberou do futebol francês há algumas semanas, ele está próximo do Atlético Mineiro. O Internacional até fez uma sondagem, fez uma observação a respeito desse jogador, mas acabou não avançando. E ao que tudo indica agora, ele de fato avança com o Galo Mineiro. Então a gente sabe que com a saída do Bruno Mendes é possível que o Inter busque um outro zagueiro no mercado. Não deverá ser o Gemerson, o Adrielson, ex-Sport, que está lá no Al-Was dos Emirados Árabes com o Odair Hellmann. É um dos nomes que foram procurados pelo Internacional. A gente vai ficar de olho nessa movimentação do Inter na janela de transferências. O mais próximo ou o preferido nesse momento, favorito para ser contratado pelo Inter é o Brenner, atacante de 22 anos de idade, que está afastado do Cincinnati FC da Major League Soccer e que deve vir por empréstimo, tá? Uma negociação que está de fato caminhando. E hoje à tarde eu publiquei um vídeo aqui com um react, eu e o Matheus reagindo aos lances do Brenner. E o cara faz muito gol mesmo. A gente olhou todos os gols dele no São Paulo, a gente olhou os principais lances dele no Cincinnati FC e é um centroavante que tem garrafa para vender. Eu convido vocês a clicarem aqui e darem uma olhada nesse jogador que pode vir a ser o centroavante do Internacional a partir da próxima janela de transferências. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Eu ontem sugeri para vocês uma aposta especial de gol do Calleri, do Cano e do Hulk, né, nessa rodada. Ela pagava 22. Eu poderia estar já acertando, encaminhando ela, mas o Calleri errou um pênalti hoje contra o Avaí, cara. E aí a aposta já morreu. Mas a odd era muito boa, né? 22. E se o Calleri faz o gol de pênalti, ele não é de errar, a gente estava vivo ainda. Mas não deu. Eu vou passar para vocês aqui agora as odds de Red Bull, Bragantino e Internacional, tá? Vitória do Bragantino está pagando 2,25. O empate está pagando 3,14. E a vitória do Inter está pagando 3,5. O Inter não é favorito, de acordo com a KTO, para essa partida. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!